Hoje nós começamos uma série nova, e vai até novembro, se Deus permitir, comecinho de novembro, uma exposição de 1 Timóteo e Tito, e nós estamos chamando essa série sobre pastores e lobos, a mensagem de 1 Timóteo e Tito para a igreja que leva Deus a sério. Nós vivemos hoje, uma das coisas que a gente mais lê e ouve é que nós vivemos no mundo hoje uma crise de liderança, uma crise séria de liderança, muito séria. Há pessoas em posição de influência, de liderança, que são despreparados e incompetentes, que estão ali por motivações erradas, para não dizer espúrias, que ao mesmo tempo, se não eram, se tornam corrompidos ou até mesmo corruptores por causa da posição de poder, de influência que possuem. Isso em todas as esferas. E eu não preciso entrar nos detalhes, porque nunca antes na história deste país nós vivemos uma situação, pelo menos que eu me lembre, até hoje, com 67 anos, nunca me lembro de uma situação tão abertamente ruim, em todos os sentidos. E se você é como eu, muitas vezes a gente é assaltado por esses sentimentos de desesperança, de não tem jeito. Aliás, onde é que foi o jeitinho brasileiro agora? Pois é, né? Está na hora de dar um jeitinho, né? No bom sentido. Mas nem o jeitinho brasileiro está dando jeito. O negócio está sério. Está sério. Essa série tem como objetivo nos levar como igreja, como povo de Deus, a pensar e refletir um pouco sobre por que a gente está aqui. Qual é o nosso papel? E é interessante que a gente vai fazer isso de uma maneira meio que indireta. Porque as cartas que nós vamos estudar, as duas primeiras das 3 cartas chamadas epístolas ou cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, são cartas, na realidade, escritas por Paulo a 2 de seus discípulos, companheiros de viagem, colegas de ministério com ele. Mas, na realidade, os dois estavam recebendo essas cartas, e receberam essas cartas num momento crucial da vida deles e da história do mundo daquela época, porque era algo que Paulo queria que chegasse aos crentes, às igrejas. Essas cartas são recheadas de ensinamento para nós, tanto para aquela época quanto para hoje. São ensinos extremamente pertinentes e importantes para os nossos dias. Nós vamos falar sobre, sim, liderança, sim, finanças, sim, a questão da santificação. Como é que é isso, viver hoje num mundo tão corrompido de uma maneira íntegra? Todos esses e outros assuntos, a relação entre pessoas de diversas idades e gênero. Como é que tudo isso se dá do ponto de vista das Escrituras? Como que a gente deve viver nesse mundo tão complicado e tão cheio de problema e complexidade? Mas para isso eu gostaria que a gente fizesse uma viagem. É uma viagem ao mundo do apóstolo Paulo, de Timóteo e de Tito. E essa é uma viagem que levou, de verdade, a viagem que nós vamos fazer agora em 1 minuto, levou cerca de 1 ano e meio a 2 anos. E ela começa aqui em Roma. O livro de Atos termina com a prisão de Paulo, a primeira prisão, uma prisão domiciliar. Ele pôde alugar uma casa em Roma, ele foi preso, mas alugou uma casa, né? É legal isso, né? Você paga pela cadeia, só que a cadeia foi mais leve, ele podia morar na casa que ele mesmo alugou, né? Só que tinha guardas o tempo todo com ele, a todo instante, de manhã e de noite. Ele então, depois desses 2 anos em que ele foi preso, ele é solto. Lá com ele estavam, por exemplo, vários companheiros, entre eles Timóteo e Tito. O que ele faz quando ele é solto? Ele manda Timóteo para a Macedônia, para a cidade de Filipos,
e você vê lá na carta de Paulo aos Filipenses, Timóteo é a pessoa que leva essa carta, e o objetivo de Paulo, mandando Timóteo, é que os filipenses, que era uma igreja muito querida para Paulo, tivessem a notícia alegre de que ele tinha sido solto. Ora, Paulo e Tito viajam e vão... Paulo está indo de volta para a província da Ásia Menor, mas no caminho ele deixa Tito em Creta, na ilha de Creta, e esse por isso que a carta de Tito se refere a Tito estando em Creta. Ele deixa Tito em Creta. Timóteo foi para Filipos, Tito fica em Creta e Paulo vai até Éfeso. Está aqui, mais ou menos nessa região. Paulo está aqui em Éfeso, ele faz uma viagem rápida até Colossos e depois ele volta para Éfeso. Quando ele retorna para Éfeso, Timóteo vem de Filipos e se encontra com ele em Éfeso. Éfeso é aquela cidade onde Paulo já tinha ministrado e uma das vezes, ele ficou mais de 2 anos ali ensinando. E o Evangelho, diz a Bíblia, no livro de Atos, que o Evangelho se espalhou por toda a província da Ásia Menor. Inclusive, a igreja da cidade de Colossos e outras igrejas dessa região surgiram por causa do ministério de Paulo a partir de Éfeso, que era um centro importante, e todo mundo viajava para lá, ia e voltava, um centro comercial, cultural, etc. Paulo e Timóteo se encontram, mas Paulo vai embora. Ele fala, agora está na hora de eu ir embora. Paulo quer voltar para Macedônia, para onde Timóteo estava, e ele diz a Timóteo, você vai ficar aqui em Éfeso, porque tem coisa para ajeitar aqui. Tem muito trabalho nessa cidade. E eles se despedem, e Paulo volta para Filipos, escreve de Filipos, ou da Macedônia, provavelmente Filipos, ele escreve as cartas de 1 Timóteo e Tito. Por quê? Timóteo estava em Éfeso, Tito estava em Creta, então já que ele continua com o coração pensando nesses 2 discípulos, jovens, líderes, pastores que estão colocados em lugares difíceis, para poder fazer um ministério complicado, ele escreve essas 2 cartas que são muito semelhantes. Tem muitos assuntos que são paralelos entre essas 2 cartas para esses 2 companheiros. E ele então diz a Tito, eu vou para Nicópolis passar o inverno lá. Vai para lá se encontrar comigo, e isso acontece. Tito vai, Paulo e Tito ficam em Nicópolis, passam o inverno lá, e a tradição diz que depois desse período do inverno, os 2 viajaram até a Espanha. Isso não está na Bíblia, é uma tradição, a gente não pode comprovar isso na Bíblia, mas pelo menos a tradição da história da igreja diz que Paulo chegou aí até a Espanha e provavelmente, possivelmente, Tito, diz a tradição, foi companheiro de Paulo nessa viagem. Os 2 retornam para essa região da Ásia Menor, ele passa por Mileto, deixa Trófimo doente, porque Paulo vai com outras pessoas, as equipes eram grandes, sobe para Troade, e aí ele resolve, via Corinto, voltar para Roma, e aqui ele é preso pela 2ª vez, e dessa vez ele não vai escapar. 1 ano e meio a 2 anos para fazer tudo isso. A gente fica cansado só de ouvir, né? Mas esse era o mundo do apóstolo Paulo, de Tito, de Timóteo, dos companheiros de Paulo. Ele estava com as igrejas, com os crentes espalhados pelo mundo e as regiões ainda não alcançadas no coração, em oração diante de Deus o tempo todo. É óbvio que Paulo não podia fazer tudo isso sozinho. E é por isso que ele, desde cedo, aliás, eu não sei se ele aprendeu ou não, quando Barnabé foi a Antioquia, quando Jerusalém, os apóstolos ouviram que havia conversão em Antioquia, Barnabé foi enviado para lá. E ele viu a graça de Deus. E depois de algum tempo ele pensou, não posso fazer isso sozinho. E foi ele que foi buscar Saulo, naquela época, recém-convertido. Não tanto recém-convertido, porque ele já tinha passado um tempo com Jesus no deserto da Arábia, num instituto, num seminário particular. Mas ele estava pronto, ele estava fazendo ministério lá na sua região.
e Barnabé foi até lá buscá-lo. E talvez aí ele tenha aprendido a trabalhar. Durante 1 ano, os dois ministraram para a igreja de Antioquia e eles aprenderam a trabalhar em equipe. Depois, nas viagens missionárias, sempre foram feitas em equipe. Esse foi o contexto. As igrejas no coração, o mundo que é de Deus, que Deus ama, no coração do apóstolo Paulo. E os companheiros, os colegas, com ele nessa jornada ministerial. E o propósito específico da carta de 1 Timóteo é muito interessante porque Paulo encoraja, durante a leitura da carta, e eu encorajo vocês a começarem a ler essa carta pelo menos uma vez, de preferência uma vez, não diria dia, mas pelo menos uma vez por semana. Por favor, leia essa carta, a carta de 1 Timóteo, uma vez por semana. Deus vai falar com você, vai penetrar na sua vida mensagens, verdades preciosas. Mas Timóteo tinha uma característica. Ele era alguém que precisava de ser encorajado mais. Ele dava de vez em quando, tudo indica, pelo contexto, ele dava assim, tinha momentos em que ele ficava um pouco tímido, um pouco na dele, e tinha dificuldade de enfrentar, especialmente uma situação mais agressiva, como era o caso de Éfeso, aonde Paulo o deixou. E já estava na hora de Timóteo fazer um voo solo. Porque durante um tempo a gente traz as pessoas, elas ficam juntas, a gente cresce, encoraja, ensina, puxa a orelha, diz que está bom, melhora nisso, mas tem uma hora e você solta. Você tem que soltar. Não pode ficar lá controlando o tempo todo, viu, papai e mamãe? Tem que soltar. É a vida. E isso começa desde cedo. Pequenas responsabilidades são dadas para que quando as grandes chegarem, estão preparados. E Paulo fez isso com Timóteo e Tito. E aqui chegou uma hora de deixar Timóteo sozinho. E com uma bela de uma tarefa. E Paulo lembra Timóteo de 3 coisas. Primeiro, que ele recebeu um dom de Deus. Deus deu a Timóteo uma capacidade espiritual, algo que Deus queria usar na vida dele, para os outros. Paulo também lembra Timóteo que ele fez uma confissão de fé pública, que ele declarou publicamente lá atrás, lá na sua cidade, que ele ia seguir Jesus Cristo. Ali foi o começo de tudo. Quando o Evangelho entrou na vida dele e tudo mudou. Você se lembra, Timóteo? Lá atrás você fez uma boa confissão. Você disse publicamente que você crê e é seguidor, discípulo de Jesus Cristo. E agora, Timóteo, lembra do que Deus deu para você. Deus confiou para você um ministério, um depósito, um tesouro, uma tarefa, um encargo. Lembra disso. Isso é para te encorajar. Você não é qualquer um. Você é uma pessoa que Deus colocou a mão. Você recebeu dons. Você creu. A graça te alcançou. Você tem uma tarefa na sua geração. Uma segunda razão da carta é exortar Timóteo a corrigir os falsos ensinos que penetravam na igreja. E já estavam acontecendo isso desde o início. Os ensinos errados e falsos começaram a se espalhar. Por exemplo, isso a gente depreende da leitura dessas cartas pastorais. Aqueles judaizantes são as pessoas que não se conformavam com os não-judeus abraçarem um evangelho que não tinha uma roupagem ritualística judaica. Eles não se conformavam de não guardar o sábado, de não lavar as mãos da maneira do ritual que eles tinham para comer, determinados alimentos que eles não comiam, e os não-judeus comiam de tudo. Eles não se conformavam com esses detalhes que para eles fazia parte da cultura deles, e eles criam que Jesus sim é o meu Salvador, mas eu continuo observando todas essas regras, todos esses rituais. E essa é uma coisa que Paulo ensinava em toda a parte, inclusive Atos 15, o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, para resolver essa questão.
que pode e o que não pode. Os gentios, os não-judeus, são obrigados a viver como judeus convertidos ou podem ser gentios ou não-judeus convertidos? Sem aquela carga do ritual judaico, que era tão pesada, eles mesmos reconheciam que era pesado. Leia Atos 15, você vai ver o que eu estou dizendo. Havia necessidade de corrigir, porque esses mestres, supostos mestres da lei, estavam espalhando ensinos falsos baseados em mitos e genealogias, discussões, eles adoravam ficar blá, 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 e não saía daquilo. É possível que a noção da matéria, que a matéria é má, já estivesse sendo difundida, inclusive com uma implicação muito grave de aceitar só a ressurreição no sentido espiritual e não de fato de Jesus Cristo e das pessoas. Isso a gente depreende de uma passagem em 2 Timóteo. E já começavam a proibir o casamento e certos tipos de comida. Em 1 Timóteo 4:3 a gente observa isso. Então, certos ensinos que não eram corretos já estavam percorrendo a igreja. Certos membros proeminentes meio que se achavam superiores e se denominavam mestres da lei. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Eles se acham. E as pessoas ouvem, porque eles falam bonito, né? Oh, como eles sabem. Então deve ser verdade. Já existia a pós-verdade naquela época, né? É só falar bonito, de uma maneira convincente, e um monte de gente falar, que legal, pronto, está valendo. Não era que nem hoje, tanta gente assim, né? Tantos cliques, né? Mas já tinha. E finalmente a igreja estava precisando de instrução sobre como se portar nos cultos públicos. E é possível que também essa influência má desses supostos mestres estava também causando uma confusão na hora em que a igreja se reunia. Então havia muito trabalho a ser feito. Muito trabalho. Agora, hoje nós queremos começar o texto só com os 2 primeiros versículos. Só os 2 primeiros. E eu queria inverter a frase. Nós vamos estudar 1 Timóteo e Tito como uma mensagem muito relevante e pertinente para a igreja que deseja levar Deus a sério. Mas eu quero falar hoje sobre a igreja que Deus leva a sério. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus o Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê em graça, misericórdia e paz. Só isso. Só até aí. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus. Vamos pegar essa primeira parte do texto que acabei de ler. Apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus. Uma questão básica da liderança é a autoridade. De onde vem a autoridade do líder? Quem dá ao líder a credencial para liderar? Quem? O quê? Essa não é uma pergunta tola, nem simples. Porque, na realidade, não faltam pessoas que se dizem líderes. Não faltam pessoas que desejam e que conquistam seguidores. Mas o que credencia um líder não é o número de seguidores que ele tem só. Pode caracterizar sua capacidade de convencer, de agradar, de chamar atenção, de conquistar e manter a atenção, porque uma coisa é você conquistar, outra coisa é você manter. Mas quando a gente fala nesse nível, nós estamos esquecendo do conteúdo moral, do conteúdo em relação à verdade que esse líder professa e transmite. Quando a gente fala nesses termos,
é que a gente pode entender essa expressão aqui, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus. Hoje em dia a gente tem muitas igrejas, se dizem que são evangélicas ou protestantes, que adotam essa nomenclatura do apóstolo, e existem apóstolos. Não vou entrar no mérito, no sentido de dizer que eles estão errados. Mas eu posso dizer e afirmar, sim, que o apostolado do Novo Testamento foi algo conferido diretamente por Deus. E as características, as credenciais do apóstolo do Novo Testamento tinham que ser testemunho ocular da ressurreição, tinha que ter vivido na época que Jesus viveu. Isso era essencial. E tinham que, num certo sentido, ter aprendido e estado debaixo do ensino direto de Jesus Cristo. Paulo foi uma exceção, ou Saulo. E ele mesmo afirma, eu fui o último. Eu meio que nascido fora de tempo. E aí a expressão é um prematuro, ou pós, no caso. Por quê? Porque ele não se encaixava nas características do apostolado do Novo Testamento. Mas ele recebeu diretamente de Deus o privilégio de conviver com Jesus Cristo. Cristo foi falar com ele. Cristo é quem gastou tempo com ele nas regiões do deserto da Arábia, como depois ele testemunha. Mas ele é uma exceção. O apostolado existe por ordem de Deus. É Deus que diz, esse é meu representante oficial. Ninguém pode dizer, eu sou apóstolo. Ou outras pessoas dizerem, você é apóstolo. Ninguém se auto-apostola e nem é apostolado. Só Deus é que pode conferir. É ordem divina. E pelo que eu saiba, nessas credenciais do Novo Testamento, que o Novo Testamento expõe, aquele grupo de apóstolos só existiu no primeiro século. Quando morreu o último, não tem mais. Nesse sentido. Então, se a palavra apóstolo é usada hoje, ela não é usada nesse sentido, com o mesmo grau de autoridade. Jamais. Jamais. Mas o que eu quero destacar quando eu destaco só essa parte, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus? Lembra que nós estamos falando sobre a igreja que Deus leva a sério. Eu quero destacar que a igreja que Deus leva a sério é a igreja a qual Cristo Jesus envia representantes fiéis para guiá-la e ensiná-la a obedecer à palavra de Deus. Deus leva tão a sério a igreja que Ele separa pessoas de uma forma especial, coloca sobre eles credenciais, lhes dá sabedoria e conhecimento profundo dele e da sua palavra, e coloca essas pessoas na igreja, porque ele leva a igreja a sério. Tão a sério, que ele não quer que a igreja faça o que queira, pense o que pensa, leia qualquer coisa, acredite em qualquer coisa, interprete de qualquer jeito, não. A igreja que Deus leva a sério é uma igreja na qual Ele coloca gente séria, que Ele escolhe, que Ele prepara, que Ele unge. Paulo, que é isso? É isso mesmo. E é interessante porque no capítulo 1, versículo 1, ele diz, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus. E a gente tem que pensar em quem é Paulo. Quem é Paulo? Saulo de Tarso. Ele era um pior. Ele era um perseguidor. Ele estava lá no apedrejamento de Estevão,
cuidando das capas dos apedrejadores, testemunhando aquele martírio e dizendo: mata mesmo, mata esse sujeito, esse herege. E depois ele saiu numa campanha para prender cristãos, colocar na cadeia, matar. E como não tinha mais muito cristão que não tinha sido perseguido por ele na Judéia, ele já estava indo para Damasco, para fazer a mesma coisa, com cartas, com autorização dos principais líderes de Jerusalém, para prender judeus que tinham se convertido lá. E foi ali naquela estrada de Damasco que Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Este é Paulo, era antes da conversão. E Jesus foi lá, pegou o sujeito no pulo. Na realidade, caindo. Foi um pulo que não deu certo. E naquele momento, eu acho incrível, porque Saulo faz duas perguntas. Ele fala: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. E a segunda pergunta que ele faz: que queres que eu faça? Quando a gente tem um encontro com Jesus, a única pergunta que a gente pode fazer como decorrência desse encontro é: o que o Senhor quer que eu faça? Estou aqui para seguir, estou aqui para obedecer. O que é que eu faço agora? Paulo é um presente de Deus para a igreja do primeiro século, para as igrejas, as primeiras igrejas, especialmente as igrejas entre os povos não judeus, porque essa foi a seara que Deus deu para ele semear, para ele colher, e ele levou gente para trabalhar junto, como Timóteo, Tito e outros. Paulo não era qualquer um. Paulo é alguém que Deus foi lá e pegou e buscou e falou: você é o cara. Eu vou te revelar coisas incríveis, mas você também vai sofrer coisas incríveis. Eu vou te dar oportunidades tremendas, mas você vai passar por provações, sofrimentos que você não tem ideia de quanto importa você sofrer por mim. E Jesus falou isso para ele logo no começo. Logo no começo. Eu vou te mostrar o quanto importa você sofrer pelo seu nome, pelo meu nome. Aquele que perseguia, se tornou um perseguido. Capítulo 2, versículo 2 de 2 Timóteo, diz: Timóteo, você me ouviu ensinar verdades. Agora ensine também as pessoas de confiança para transmitir a outros. Para Tito 1:1 ele diz: Paulo, escravo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, escreva essa carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. A igreja que Deus leva a sério é uma igreja a qual Ele dá líderes fiéis a Deus e à sua palavra. Essa é uma marca da igreja que Deus leva a sério. Porque se você encontrar uma igreja onde isso não acontece, há um risco muito grande dessa igreja, como aquelas igrejas do Apocalipse. Deus já tirou dela. Shekinah já foi. É Icabode. A glória do Senhor se foi. Mas o texto continua. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, de Cristo Jesus, nossa esperança. Interessante essa dupla de pensamentos. Ele fala de Deus como nosso Salvador e de Cristo Jesus como nossa esperança. São os dois polos. São os dois polos. E o que eu quero dizer com isso é que o ensino dessa igreja, que Paulo, Timóteo, Tito e a equipe de Paulo, de mestres, era uma igreja que aprender a viver no presente, firmada em Deus, como autor e alicerce da salvação, e com os olhos alimentados, fitos, na esperança da volta de Jesus, da glória vindoura. São os dois polos. O alicerce da salvação e a esperança da glória. O autor da salvação, Deus. Cristo Jesus, a esperança da glória. As primícias dentre os mortos.
o primeiro a ressuscitar. Seremos semelhantes a Ele porque vamos vê-lo como Ele é. E nós vivemos entre esses dois polos. Mas o ensino teocêntrico que a igreja, que Deus leva a sério, recebe, é um ensino que se baseia na salvação e é um ensino que aponta para a glória vindoura. Essas são as nossas referências. Não é o que está acontecendo aqui agora, no sentido de que tudo que nós temos é aqui. Não. Nós temos uma raiz histórica, numa morte histórica, numa ressurreição histórica, num evangelho que custou a vida do Filho de Deus. Se não fosse esse alicerce, esquece. Nós também olhamos para o futuro aguardando a salvação, a redenção da humanidade toda, da criação, algo que já está acontecendo. Esse é o processo. Nós fazemos parte dele. Daqui para lá. Daqui para lá. E todo o ensino da igreja que Deus leva a sério é um ensino teocêntrico. Não é autoajuda. Não é passes de mágica, não são simplesmente elementos de show de entretenimento. Você pode sair de um lugar se sentindo super bem, como você vai num cinema, ou o filme pode causar você um monte de sensações, na televisão também. Você pode sair, mexeu com as suas emoções, mas você não mudou em nada. Simplesmente reforçou e pior, reforça certas características do velho Paulo. Nós precisamos de ensino teocêntrico, que parte da base do Evangelho, da cruz e do túmulo vazio, e caminha na direção da volta de Jesus. Tudo que a gente ensina tem que ter essa base, tem que ter essa finalidade, esse alvo. E são esses dois pilares, vamos dizer assim, que sustentam a nossa vida aqui no meio. E nós vivemos para proclamar isso. Proclamar o que a gente faz aqui no primeiro domingo do mês. Todas as vezes que comerdes e beberdes deste cálice, comerdes desse pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o nosso anúncio. Essa é a nossa mensagem. E ela tem que permear a nossa vida como comunidade, pessoal, nossas famílias. Eu era cego, mas agora eu vejo. E esse homem que fez isso na minha vida é Jesus, Filho de Deus. E Ele vai voltar. E aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Porque um dia eu vou vê-lo como Ele é. E eu serei como Ele. Por isso eu estou vivendo hoje, vou acordar hoje com essa esperança. E com essa certeza da salvação. E aí, as coisas difíceis que a Bíblia ensina, os padrões éticos da palavra de Deus, o preço que eu vou ter que pagar para me alinhar com as coisas verdadeiras e não com as falsas, eu vou ter uma motivação diferente. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa é a igreja que Deus leva a sério. Mas Ele diz, escreva essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E o que Ele quer dizer com isso? É a igreja que acolhe, a igreja que Deus leva a sério é uma igreja que acolhe a nova geração de pastores. E lhes dá espaço para desenvolverem a sua liderança espiritual. Nós estamos falando de formação de nova liderança pastoral. E aqui eu não me refiro apenas a pastor no sentido clássico da palavra, mas pessoas que aprendem a cuidar uns dos outros, a aconselhar-se mutuamente, em todos os níveis. No nosso caso, isso acontece muito nos pequenos grupos. Nós crescemos juntos ali.
Mas é muito importante que desde as classes de crianças, adolescentes, todos os programas da igreja, os eventos, aqueles que acontecem regularmente, de vez em quando, mas especialmente aqueles que nos propiciam a gente conviver uns com os outros. Nós que estamos numa posição de liderança, a gente tem que ficar atento. Porque o momento de investir nas novas gerações é agora. Você quer ver o passado? Olhe os adultos. Você quer ver o presente? Olhe os adolescentes. Você quer ver o futuro? Olhe as crianças. Olhe as crianças. Nós precisamos acolher a nova geração e dentre eles, Deus vai levantar gente, como Paulo, como Timóteo, como Tito, pessoas que vai lá no meio, catar, pegar e falar, olha, cara, ou moça, vem aqui. Ele faz isso. E nós temos que perceber o que Deus, a pessoa que Deus está chamando, mesmo cedo, e dedicar tempo, esforço e dinheiro na sua formação. Queridos pais e avós, que muitos aqui são uma fonte importante de influência nos netos. Se o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, chegar para você e vier com uma conversinha dizendo que quer servir a Jesus, que quer ser missionário, ou qualquer coisa parecida, não fala assim, que horror! Não. Diga assim, querido, querida, se Deus realmente está dizendo isso para você, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, nós vamos abençoar você. Tem um longo caminho. E começa desde agora. Você aprender a seguir Jesus, a ser obediente a Ele, a conhecer a palavra dEle. E eu, papai, eu, mamãe, quero andar junto com você. Para Deus confirmar se realmente isso é de fato assim. Mas se for realmente, se você continuar com essa convicção, e você crescer com essa convicção, isso vai ser mostrado e revelado na sua vida, na maneira como Deus vai falar com você e te usar, nós vamos ficar muito felizes. Conte conosco, conte comigo, conte comigo. Essa é a igreja que Deus leva a sério, uma igreja que acolhe a nova geração e dá espaço para desenvolver a liderança espiritual. Paulo fez isso com Timóteo, um recém-convertido, na segunda viagem que ele foi por aquelas 3 cidades, Derbe, Icônio e Listra. Aliás, viagens complicadas, ali ele sofreu bastante, especialmente na primeira viagem. Mas na segunda, ele encontrou ali um jovem que todos estavam dando bom testemunho dele, chamava-se Timóteo. E, com a bênção da liderança local e da avó e da mãe, né, Lloyd e Eunice, ele falou, Timóteo, vou investir em você, vamos viajar junto. Você vai fazer parte da minha equipe. E possivelmente foi um dos mais jovens da equipe do apóstolo Paulo. Anos depois, agora, ele está tendo a oportunidade de pegar realmente uma situação bem complicada. Finalmente, o texto diz que Deus, o Pai, e ele falando para Timóteo, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê em graça, misericórdia e paz. John Stott definiu graça como a bondade de Deus para com os culpados e não merecedores. Misericórdia, compaixão para com os infelizes que não podem salvar-se por si mesmos. E paz é a reconciliação dada por Deus a todos os que antes se achavam alienados de sua presença e dos demais. Por falar nisso, se você gosta de estudar e se aprofundar, esse livro está disponível, da série A Bíblia Fala Hoje, que é uma série bem gostosa de ler, é um bom livro de referência, toda a série. Vale a pena, eu tenho vários livros dessa série. Esse é o comentário de 1 Timóteo e Tito por John Stott, que está sendo, nós, pregadores dessa série, estamos usando como uma referência hermenêutica para a gente poder seguir uma linha e não ficar uma colcha de retalho. Mas Stott, que está lá, na página 36 desse livro, define essas 3 palavras. Eu quero terminar a nossa mensagem hoje, nessa pincelada, que a igreja que Deus leva a sério é a igreja que
cheia da graça, da misericórdia e da paz de Deus o Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Veja que Paulo diz a Timóteo, Deus e Cristo deem, no plural. O Pai e o Filho. Deem a você graça, misericórdia e paz. E naturalmente não é para ficar para eles, para Ele. Porque em nenhum momento graça, misericórdia e paz é algo para você colocar numa garrafa e pôr a tampa em cima. Então não é graça, não é misericórdia, não é paz. A própria natureza da graça, da misericórdia e da paz é uma natureza horizontal. Deus demonstrou isso no presente que é o seu Filho Jesus. A igreja que vive cheia dessa graça, dessa misericórdia e da paz de Deus, ela vive na terra como uma nova humanidade. Eu estou falando aqui que a igreja é uma contracultura, no caso, cristã. Nós vivemos na contramão do espírito desse século. Olha o que Paulo diz aqui sobre ele. Capítulo 1, versículo 12 em diante. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Olha só. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia. Para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto Ele é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Eu sou um exemplo, eu sou o pior. Deus foi paciente comigo, aguentou um monte de besteira que eu fiz, mas mesmo assim foi lá, me catou, me salvou e me deu esse privilégio. E ele ia morrer por causa disso. Porque na segunda vez que ele foi preso, pouco tempo, degolado. Contra a cultura cristã. Eu estava pensando hoje sobre isso e me veio a imagem do salmão. O salmão é um peixe incrível. Ele tem que descer, subir do nível do mar, rio acima. Ele nada contra a correnteza. Muitas vezes ele tem que subir corredeiras, escalar, né, alturas. Mas ele não desiste. Ele vai, ele nada, ele vai contra e tal, e chega finalmente, pode ter um urso no caminho, né? Aquela famosa foto que todo mundo tem no computador, né, do urso pegando peixe, você sabe o que eu quero dizer. Pode ter lá o pescador, né? Alguns talvez não aguentem, fiquem pelo caminho de cansaço, porque não eram tão fortes. Mas vai chegar um grupo de salmões até aquela lagoa pacífica, com aquelas árvores em volta, a água tranquila, aonde ele vai desovar, onde os ovos vão ser fertilizados. Agora, eu tenho quase certeza que o salmão que você come no restaurante não é esse tipo. É aquele que é criado em cativeiro. Com antibiótico, com raçãozinha, confinado, multiplicado muitas vezes para poder dar lucro. Meu temor é que a igreja de Jesus hoje se assemelhe mais a um viveiro de salmões do que a salmões in natura.
daqueles que são capazes de subir a correnteza, de enfrentar obstáculos, inimigos de toda sorte. E o primeiro deles é eles mesmos, a desistir no meio do caminho. Mas chegam lá. A igreja de Jesus Cristo é a nova humanidade. Há uma espécie de salmão que é genuína, que é o salmão de verdade. Todos são salmão, mas aqueles são mais salmão. É o salmão como ele foi criado, como Deus intencionou ele a ser. E assim, Deus nos dá hoje a capacidade, pela graça, pela misericórdia e pela paz. Vivemos num mundo carente de graça. Paulo disse aqui, para mostrar como Deus é paciente. Um dos pecados capitais dos crentes é impaciência. Ou não? Estou errado? Se nós quisermos viver no mundo como uma nova humanidade, uma espécie diferente de gente, então essas características da graça, da misericórdia e da paz, que é reconciliação, não somente com Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Hoje nós vivemos num ambiente cristão beligerante. E nós estamos prontos a questionar, a questionar não assim por curiosidade, para querer aprender, mas simplesmente para ser do contra, para brigar, para falar mal, para jogar o cara lá embaixo, para dizer que nem é crente, que é um herege, que é isso, que é aquilo. E nós estamos vendo tudo isso. É impossível que essas coisas não nos afetem. E é por isso que a gente precisa voltar à palavra de Deus, reler o que está lá e falar: Senhor Deus, pela graça e misericórdia e tua grande paciência, ensina de novo essas coisas para a gente, ou talvez pela primeira vez. Como que a gente pode viver na Terra como uma nova espécie de gente, uma nova humanidade que começou em Cristo, cruz, túmulo vazio. Nós fazemos parte dessa espécie, que nada contra a correnteza, que é forjada na luta, na dificuldade, atravessando obstáculos, enfrentando os inimigos, convivendo com o erro, com o ensino falso. É ali que a igreja é forjada, a genuína igreja. Não é que tudo vai bem. Não se sinta culpado, nem mal, quando você descobrir que você tem um pecado que é difícil de vencer. Bem-vindo ao clube. Não se sinta mal quando alguém apontar o dedo para você numa área que você realmente é fraco. Você é mesmo, ou mesma. Não, você é mesmo. Aí não muda, desculpa. Corrigi rápido, hein? Mas está na hora de acabar. Vamos orar? Ah, quanto desafio, né? Acho que essa série vai ser boa. Pelo menos para mim está sendo. Eu estou sendo desafiado por Deus. E eu gostaria de ser usado por Deus para estimular cada um de vocês a nadar contra a correnteza. Amém? Senhor, entregamos essa palavra, essa mensagem, pedindo que o Senhor apague aquilo que não é do Senhor e ajude cada um de nós a levar consigo aquela tua palavra específica para o nosso momento, desafio. Talvez para alguns de nós isso vai significar um arrependimento, confissão de pecado. Para outros pode ser um momento de acordar e dizer: Senhor, eu estava dormindo, estava brincando com fogo, mas eu quero retomar, Senhor. Eu sei que há pessoas aqui assim.
E se Deus falou com você isso hoje, levante-se, retoma essa jornada. Não desista. Não desista. Porque o preço que Jesus pagou por você foi muito, muito alto. E o amor que Deus tem por você não tem tamanho. Não desista. Levante-se novamente e diga: estou aqui de volta. Estou aqui de volta. Vou pagar o preço. Vou nadar contra a correnteza. Vou fazer decisões difíceis na minha vida. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E tenho certeza de que Ele é poderoso para me levar um dia de cada vez, sem me deixar na mão, até aquele dia em que eu verei face a face Cristo Jesus, esperança da glória. É no nome dele que nós oramos. Amém.